Olá, tudo bem? Meu nome é Cíntia Mendonça, eu sou diretora da Silo Arte Latitude Rural e eu vou tentando responder as perguntas que vocês me passaram. Deixa eu abrir um roteirinho aqui para eu ir seguindo um momento. Vamos lá. Bem, eu sou artista e pesquisadora, eu vivo na Serra da Mantiqueira, uma zona rural que está localizada na tríplice fronteira dos estados de Minas Gerais, São Paulo e Rio de Janeiro. Nessa região, como eu disse, eu atuo como diretora da Silo, é uma organização da sociedade civil dedicada à arte, ciência e tecnologia, e a nossa ideia é criar e difundir essas três frentes nas zonas rurais e também nas áreas periféricas e de preservação ambiental. Isso a gente faz através de experiências imersivas e práticas transdisciplinares, como são as residências artísticas e os laboratórios de experimentação e inovação. Bem, primeira pergunta, quais são as questões contemporâneas ligadas à inclusão de tecnologias nas comunidades onde você atua e o que ainda não foi resolvido? Bem, eu também tenho algumas perguntas. Que tipo de tecnologias, especificamente, e o que vocês entendem como inclusão de tecnologias? Será que a gente está falando do quê? De Smart City, internet das coisas, ou de coisas mais básicas, como acesso a computador, telefones, enfim. Eu precisava entender um pouco do que a gente está falando. De uma maneira mais geral, por um lado, o universo rural ele é conhecido por gerar alta tecnologia, assim como as guerras geraram um dia, né? O agronegócio, sobretudo, conta com um arsenal tecnológico sem precedente, incluindo inteligência artificial, internet das coisas, etc. No entanto, no Brasil, as comunidades rurais, a exemplo de onde a Silo atua, possuem acesso restrito à maioria das tecnologias disponíveis, no caso, né, do setor do agronegócio, e quando há algum acesso a tecnologias, há também alienação, ou seja, há uma limitação grande no entendimento e no discernimento crítico da relação com essas tecnologias. Então, se a gente pensar em termos de isolamento, porque no Brasil as comunidades rurais estão mais isoladas por conta do acesso, né? As estradas são ruins, não há transporte público, enfim. Então, a comunicação, o transporte de pessoas e o escoamento de produtos são três pilares importantes para garantir uma vida de qualidade para as pessoas que vivem no campo. Então, o telefone celular, o smartphone, é o utensílio mais usado, né? E a internet é crucial para esse dispositivo, porque as pessoas acabam se comunicando por meio de WhatsApp ou Telegram, e isso substitui muito bem os maus serviços prestados da telefonia em geral. Não tem sinal de telefone no meio rural, tem muito pouco. Então, a internet acaba fazendo essa função. Eu penso que uma solução razoável seria que cada comunidade tivesse autonomia sobre sua própria infraestrutura de comunicação e de escoamento de produtos. E aí, nesse caso, o acesso a uma internet de qualidade, tanto em relação à infraestrutura quanto ao serviço, seria crucial. Então, a Silo trabalha, junto com trabalhadores do Sistema Agroalimentar Regional, na construção de um protótipo de plataforma de escoamento que seja mista, presencial e virtual. E ela terá múltiplas funções e funcionará como uma cooperativa virtual para escoamento de produtos. Vamos lá, segunda pergunta. Quais são as demandas atuais e que não eram observadas lá no início do século XXI? Bem, acho que em relação a demandas que não eram observadas, talvez a educação online seja uma, e a necessidade de organização e gerenciamento de informação a partir dos grupos de comunicação online que se formaram, por meio de dispositivos como o WhatsApp, seja outra. Então, a educação online e organização e gerenciamento de informação, através das conversas por internet. Isso
é, de fato, um meio pelo qual as comunidades trocam informação, né, como eu disse anteriormente. Então, acho que esses dispositivos precisam ser otimizados. E acaba sendo também um meio pelo qual os professores dão aulas durante a pandemia. Então, assim, eu acho que pensar em estruturas robustas para isso, levando em conta o mau acesso a um pacote de internet, né, no meio rural, faz todo sentido, se a gente for pensar em demandas. Vamos lá, próxima pergunta. O termo inclusão digital reflete ainda a proposta do trabalho na sua comunidade? E, novamente, depende do que se considera inclusão digital. Nós também trabalhamos com algum tipo de inclusão digital, embora isso não seja a coisa absolutamente principal. A gente trabalha, por exemplo, com a ideia de inclusão tecnológica para mulheres e meninas, letramento tecnológico para crianças e comunidades periféricas. No entanto, acreditamos que anterior a isso, há alguns pontos cruciais que precisam ser trabalhados, né? Acreditamos que oferecer uma proximidade com o universo da ciência, né, com o universo das artes e da tecnologia, pode ajudar muito para criar um processo de educação mais crítico e, a partir daí, incluir as pessoas na vida digital. Mas essa inclusão ela tem que ser por opção e não uma determinação. Né? O digital ele é importante, mas ele não é tudo, sobretudo no campo. O digital ele deve ser uma ferramenta, mas uma ferramenta como muitas outras. Eu acho muito complicado a gente superestimar o valor do digital, sobretudo quando a gente está no campo. Então, acho que sim, mas depende muito do que a gente considera inclusão digital. Outra pergunta, em qual direção deveriam ir os projetos de inclusão digital, tendo em vista a identificação das necessidades dos indivíduos e coletivos com quem você atua? Novamente, ponho de novo a pergunta, para que exatamente, né, o que é essa inclusão digital e para que ela serve? Ela é para o consumo, por exemplo? Como disse anteriormente, eu penso que sistematicamente a gente tem que garantir um discernimento crítico antes de incluir pessoas no universo digital, até mesmo porque essa inclusão se dá naturalmente a partir do consumo. Então, o digital deveria ser uma opção e não uma condição, novamente, e um processo de inclusão científica, artística e tecnológica, usando o termo mais amplo da tecnologia, me parece crucial para termos, de fato, um processo de inclusão digital. Senão a gente tem usuários compulsivos e infelizes e a gente não consegue, de fato, usar a tecnologia para o nosso favor, né, para ter uma vida melhor, vamos dizer assim, se é esse o objetivo. Então, eu acho que o interessante seria a gente ver a ideia de inclusão digital como uma ideia de alfabetização mesmo, de todos nós, inclusive a gente mesmo, tá? Não estou falando aqui especificamente só de comunidades que não têm tanto acesso a isso, porque muitos de nós temos acesso e a gente usa muito mal, né, os dispositivos digitais, porque não sabemos usá-los, né? A gente usa de uma maneira superficial, não otimiza, e eu acho que a compulsividade ela está muito mais presente, muitas vezes, do que, de fato, o conhecimento, né, sobre esses dispositivos e sobre essa forma, essa maneira de utilizar. Então, não sei, eu penso muito sobre isso, assim, sobre uma educação, uma conscientização de todos nós que vai para além do uso em si e que desenvolva o discernimento crítico, que eu acho que é mais importante. É isso, espero que eu tenha colaborado de alguma maneira e qualquer coisa vocês podem me acionar. Obrigada.